Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à orientação da nossa atividade prática de realizar um dashboard de uma maneira super rápida e eficiente, frente a avaliar os nossos projetos com uma análise gráfica, dinâmica. Você pode clicar e avaliar diferentes cenários, né? Tudo em uma única página. Bom, vou compartilhar a tela com vocês. Então aqui a gente vê onde está a nossa atividade gráfica, nossa atividade prática. Vou pegar meu lápis aqui para ajudar. Então, atividade prática de SPO 01. Nós já fizemos aí a prática de Microsoft Project. Ficou faltando os detalhes para a gente fazer a prática de Excel, né? Ou Power BI, se você quiser fazer no Power BI. Também é uma excelente ferramenta para essa prática. Quais são as orientações para essa segunda prática? Essa segunda prática, ela consiste na elaboração de um dashboard para analisar os dados de um projeto, ou de um programa, ou de conjuntos de projeto. Para que a atividade possa ser ainda mais prática, eu sugiro que você descubra, ou que você tenha, ou que você consiga, uma base de dados da empresa em que você trabalha, que seja interessante para organizar um dashboard. O único requisito avaliativo para essa atividade é que você consiga elaborar um dashboard com dados de projeto e apresente ele de forma organizada em uma única página. Caso você não possua nenhuma base de dados sobre algum projeto ou sobre algum conjunto de projetos, você pode acessar a planilha com dados de projetos disponibilizada pelo professor, a mesma base de dados que eu vou disponibilizar para a gente usar aqui na nossa demonstração prática, a mesma que vai estar no sistema. E aí você pode realizar a prática escolhendo um dos dois softwares que nós já sabemos aqui. Como nós vamos fazer, que vai ser o Microsoft Excel, ou você também pode usar o Power BI. Então, vou fechar essa tela aqui. E aqui nós já temos acesso a uma base de dados organizada que nós vamos utilizar para fazer aqui o nosso dashboard super prático. Como nós vamos fazer isso, né? Nós já estudamos aí, né? Primeira etapa de ter uma base de dados organizada, ela está aqui organizada por filtros, né? Está organizado com uma tabela. O primeiro passo é colocar tudo isso aqui em uma tabela dinâmica. Então, vou selecionar toda essa tabela. Aí, está selecionada. Lá em inserir, eu vou selecionar aqui ó, selecionei tudo. Lá em inserir, eu vou selecionar aqui, inserir tabela dinâmica. Primeira opção aqui. Então, da tabela ou intervalo que foi selecionado, o nome dessa tabela dinâmica é... Essa tabela dinâmica vai vir da tabela 1, né, a tabela que a gente já elaborou aqui. Nós vamos abrir ela em uma nova planilha, né? Ele vai criar aqui, ó, uma nova planilha aqui. Vou clicar em OK. Aí. Nós já sabemos lá do nosso estudo do Project, né, como analisar os dados usando a tabela dinâmica. E aí nós vamos fazer diferentes tabelas dinâmicas para analisar os dados desse projeto. Então essa base de dados aqui, né, é uma base com dados de elevadores, uma base de dados reais, né, um trecho, né, referente a alguns projetos reais realizados pela IESAB. Nós vamos do projeto que nós identificamos aqui como projeto 1000 até o projeto 999. Né? Então, tem um total de 1000 projetos aqui, né? 1001 linhas aqui, porque a linha 1 aparece com o cabeçalho dos nossos dados. E nós temos aqui número do projeto, nome do equipamento, quem foi o planejista responsável, a data de instalação, ano e mês de instalação, o valor do equipamento, quanto que durou a instalação, qual foi o feedback do cliente e a cidade, né, em que aconteceu a instalação. Nós vamos analisar esses dados. Então, onde está a tabela dinâmica? Eu vou renomear aqui para ser tabela dinâmica. E a primeira tabela que eu vou analisar, eu vou
avaliar quantos equipamentos foram entregues pelos diferentes planejistas. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui. Em colunas, eu vou colocar o nome do equipamento. Então, vou colocar aqui o nome do equipamento aqui. Já temos aqui, ó, nas colunas quais são os equipamentos. Nós queremos um gráfico que avalie aí por planejista, né? Então, o nome do planejista responsável eu vou colocar aqui nas linhas. Aí já temos aqui os diferentes planejistas. E eu preciso saber a quantidade. Então, para saber a quantidade do equipamento de cada um, o jeito mais prático aqui é colocar o número do projeto. Colocar o número do projeto. Ó, eu cliquei nele aqui, ele já foi automaticamente para as linhas. Mas eu vou colocar ele em valores. E aqui eu não vou colocar ele nem como soma, nem como média, né? Ele precisa aparecer como contagem. Contando quantos números de equipamentos possui, nós podemos saber ali quantos equipamentos cada planejista entregou. Se eu tirar aqui, vou tirar aqui provisoriamente o nome do equipamento, a gente consegue ver o total aqui direto, né? O Alex ele foi responsável pela instalação de 169 equipamentos, né? O Marcos 193. Quando eu coloco aqui o nome do equipamento e levo essa informação para a coluna, eu vejo aqui nas colunas o nome do equipamento com a quantidade por equipamento que um determinado planejista foi responsável. Então, Alex foi responsável por 8 elevadores. E lá no final tem um total, né? Aquele mesmo total que a gente já tinha visto. E o total geral está aqui, né? Então, ao todo, são 1.000 equipamentos no total geral. Bom, então essa é uma análise que nós vamos ter no dashboard. Uma outra análise, nós vamos avaliar aí também por profissional o tempo, né, que ele colocou aí, que ele precisou para cada equipamento. Então, vou puxar aqui, ó. Como eu quero que essas duas tabelas dinâmicas estejam sempre conectadas, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nela aqui. Aí. Bom, então eu vou selecionar aqui, ó. Vou manter aqui o planejamento responsável. Eu não quero contagem de projetos agora, não. Vou ver esse campo. Eu até vou avaliar um dado pelo tipo de equipamento, né? Qual foi o tipo de elevador. Mas o dado que a gente vai avaliar agora vai ser o, falei duração, né? Então vamos manter aqui a duração do equipamento. Mas eu não vou colocar a soma não, porque você vai somar todas as durações. Agora faz mais sentido a gente colocar o valor médio. Então, o Alex, em média, em 9,7 dias, ele entregou cada um desses elevadores comerciais. Eu vou organizar esses dados aqui para não aparecer tão quebrado, não faz sentido assim. Nós temos um valor numérico com tantas casas decimais. Uma casa decimal já é suficiente. Aí, né? Então, em média, um elevador comercial, considerando todos os profissionais, é entregue em 8 pontos, o dia de instalação, né? Isso aqui é a duração da instalação, 8,5 dias. Embora o Felipe aqui tenha conseguido uma média de 7,9, já o Alex ele tenha gasto aqui 9,8. E nós temos para os diferentes equipamentos. Considerando todos os equipamentos, a média é 8,4. Bom, o próximo gráfico vai ser um gráfico referente ao financeiro. Então, vou copiar aqui essa tabela dinâmica. Nova tabela aqui. Financeiro, nós vamos colocar que não vai ser em função do planejista responsável. Então, vou remover esse campo. Será em função
do mês de instalação. Então, vou clicar aqui no mês e vou arrastar ele aqui para as linhas. Então aqui as diferentes datas, né? Como o campo mês é um campo tipo data, ele traz a informação para mim, gente, do ano, do trimestre, do mês e do dia. Eu vou excluir aqui, ó, meses, trimestres, ano. Ficou só a informação aqui pra gente de qual foi o mês. Só que eu não vou deixar esse mês não, porque ele aparece um a um. Vou deixar aquele que suprime. Então vou dar Ctrl Z aqui, ó, vou deixar esse mês de instalação aqui, ó. Remover, remover, remover. Ó, então agora ele aparece independente do ano, né? Então isso é interessante para a gente ver se eu quero que apareça cada um aqui, considerando um ano, né? Se foi 2014, se foi 2020 ou não, simplesmente o mês, dependente do ano. Então nós temos aqui quantos equipamentos por mês, mas a gente vai analisar agora uma propriedade financeira. Então nós já avaliamos aqui contagem, já avaliamos média. Vamos avaliar agora o tipo somatório. Não vai ser do tipo, vai ser a variável duração, vai ser a variável valor do equipamento. Ó, ele já puxou aqui, eu nem precisou de eu vir aqui e configurar para ser soma. Ele já entendeu que era soma. Então, nessa tabela de nós vamos colocar a soma. Como é variável dinheiro, eu vou configurá-la aqui para que ela apareça como reais. Aí já configurei. Beleza, temos três análises aqui, né, que vão dar origem aos nossos três gráficos, vão aparecer no nosso dashboard. Nós ainda vamos fazer uma função avançada. Nós vamos colocar no nosso dashboard um filtro, uma segmentação de dados por ano, né, que como tem vários anos sendo representados aqui, eu quero avaliar por diferentes anos. Então, o que eu vou fazer? Análise tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Nós vamos escolher a segmentação de dados, a propriedade ano de instalação. Ok, ela já apareceu aqui, ó, nossa segmentação de dados. Vamos começar agora a construção do nosso dashboard. Eu vou abrir aqui uma nova planilha, que vai se chamar Dashboard. Eu vou inserir nela. A nossa primeira análise gráfica vai ser pessoa, né, planejista versus quantidade e tipo de equipamento. Então, inserir gráfico. Esse será um gráfico do tipo colocar colunas acumuladas. Então, inserir colunas. Aqui, ó. Ok. Ctrl X, Ctrl V. Deixar ele aqui no cantinho. Depois nós temos aqui, né, pessoas e a avaliação que ela teve. Aliás, a média de duração, quanto que durou. Então, eu vou lá, inserir. Esse eu já vou fazer um gráfico tipo linha, faz mais sentido para esse gráfico, né? Esse é um gráfico do tipo linha. Vou colocar aqui com os pontos aparecendo. Ctrl X, Ctrl V. E a última análise que nós iremos realizar será um gráfico que analisa aqui do ponto de vista financeiro. Inserir. Também vai ser um gráfico tipo linha, mas sem um ponto, né? Vai ser assim. Esse aqui. Ctrl X no gráfico, Ctrl V. Então vou organizar o nosso layout aqui. Nós vamos fazer mais uma função aqui. Essa segmentação de dados, vou colocar ela aqui no nosso dashboard. Daqui a pouco nós vamos usar ela para a gente entender certinho. Vou aproveitar bastante o espaço da minha tela. Aqui no dashboard eu não costumo exibir as linhas de grade. Em geral, os dashboards são analisados na tela, né? A gente não imprime, né? Embora dá para configurar a impressão dele aqui. Deixar a segmentação de dados aqui. Deixar do mesmo tamanho desse gráfico. Vou colocar esses um pouco mais para baixo, para a gente ganhar mais espaço para analisar esses aqui.
alinhado. Esse aqui também. Aí. Bom, já temos aqui então, de forma super rápida, prática e útil, o nosso dashboard. Vamos começar a avaliá-lo, né? Então, no primeiro gráfico aqui, aliás, uma coisa interessante é adicionar título para os gráficos. Então, constatar título para todos eles, para a gente identificar, para ficar fácil de quem vai analisar, o que se trata cada gráfico. No primeiro gráfico aqui, nós temos equipamento por planejista. Eu posso filtrar aqui o equipamento. Vamos analisar apenas elevador comercial, né, que é o produto que a ESAB mais comercializa. Eu quero avaliar apenas para o André e o Alex. Então tá aqui. A gente sabe que o André tem mais experiência com elevador comercial do que o Alex. Vou colocar um outro equipamento aqui. Ó, plataforma de acessibilidade vertical. Ó, quando a gente coloca a plataforma de acessibilidade vertical, a quantidade dos dois fica bem similar. O André ele tem um pouco mais de experiência com o Azul, que é elevador comercial, e o Alex um pouco mais de experiência com a plataforma vertical. Vou retornar aqui todos os equipamentos. No total geral, o André tem um pouco mais de experiência e vou retornar aqui todos os planejistas. Bom, o próximo gráfico aqui, nós colocamos a duração de instalação pelo planejista. Eu posso avaliar aqui para todos os equipamentos. Eu vou colocar dessa vez somente para o elevador de escadas. Quando a gente fala do elevador de escadas, quem conseguiu uma média aí de menor tempo foi o Marcos com 7,7. Quem está gastando um pouco mais de tempo é o Sidney, que está gastando aqui 8,5 dias. Vou voltar aqui todos os equipamentos. E aqui nós temos uma análise financeira, né? Então, aqui nós temos o valor do equipamento por mês de instalação, em qual mês ele foi instalado, ele foi entregue. E nós vemos aqui, ó, a plataforma embutida, ela trouxe aqui mais dinheiro. O que bem nos trouxe dinheiro aqui foi o elevador comercial. Está mais embaixo aqui. Novamente eu posso filtrar aqui, né, avaliar só o elevador comercial, por exemplo. Posso avaliar o elevador comercial X elevador marca. E posso retornar com a avaliação de todos. É interessante perceber que existe uma sazonalidade, né? E aqui eu posso filtrar apenas para ano 2024, 2015, 2016. É para isso que serve a segmentação de dados, né? Então a segmentação de dados, ela permite filtrar ali para você avaliar, né, graficamente apenas para determinado período. Eu posso aqui marcar esse ícone para selecionar diferentes períodos, então estou avaliando aqui 2014, 2017, 2021. Eu posso limpar o filtro para não filtrar nada, aparecer tudo. Então aqui a gente consegue montar de uma forma visual, prática, rápida, diferentes análises que você pode configurar e quais são as propriedades interessantes para avaliar a sua base de dados, de forma que você consiga escolher, filtrar, né, o que você quer exibir, inclusive segmentar. Legal, senhoras e senhores? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que a prática tenha ficado bem orientada aí. Fique à vontade para escolher uma base de dados que você já tenha para aproveitar aí, fazer algo que vai ser útil para você, ou baixar essa nossa base de dados aqui e fazer a sua prática usando ela. Coloca 3 gráficos lá para gente, coloca uma segmentação de dados, se quiser colocar até mais coisas, melhor ainda. Grande abraço para você e até mais.